da queridíssima Andréia Gonçalves, que dispensa maiores apresentações e comentários, e quero que vocês ajudem aí, compartilhem a live. Boa tarde, como é que tá, minha querida Andréia, tudo bem? Oi, professor. Agora eu tô melhor, né? Tô com vocês aqui. Agora eu tô bem melhor, graças a Deus. E você, como é que você tá? A gente tá numa correria desgraçada, né? Só falando Opa! assim, porque a gente não consegue, ultimamente a gente não consegue organizar uma pauta, porque a pauta muda durante as lives, né? Vai chegando Verdade. cada vez mais breaking news e fake news também e Ô, tudo mais. Para depois a gente começar a conversar sobre o Nicolas Ferreira, eu queria antes lhe fazer uma pergunta. Eu sempre fui muito cético, Andréia, a respeito daquele ser bolsonarista arrependido. Sempre fui muito cético. Só que não é que eu estou convivendo com alguns desde que o Eduardo Bolsonaro começou a fazer o que faz nos Estados Unidos. Eu queria te ouvir sobre isso. É possível que esse ataque do patriota à pátria possa fazer com que alguns se arrependam de fato? acredito. Eu acredito, porque eles pegaram no calcanhar de Aquiles, né? Da questão do Brasil acima de tudo, da questão de patriota, que na verdade nunca foi isso. Nunca foi Brasil acima de tudo, nunca foi patriotismo, nada disso. Sempre foi o poder pelo poder, o golpismo, o ódio, a mentira, fake news. E se tiver que colocar a nossa soberania em xeque, como está sendo colocado por Eduardo Bolsonaro, eles colocam sem qualquer pudor. E eu acredito sim, viu, professor, que muita gente está caindo em si a partir dessa situação. Porque, como eu falo no meu canal, o povo, o povo aguenta muita coisa. O povo aguenta várias situações que pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ter a ideologia partidária ou religiosa que quiser. Mas tem uma coisa que o povo não aceita muito, não. Que é esse povo que fica abaixando a cabeça e mostrando a bunda. Me desculpe o termo. Notadamente aí para um governo estrangeiro, lambendo botas de um governo estrangeiro. Então, o povo não aceita isso, não. Então, eu acredito que, em decorrência, inclusive, disso, que está havendo muitos movimentos. A direita mesmo. A direita está rachada, de lado a lado, de cima e embaixo. A cada dia é um candidato novo. E eu sempre falo, quanto mais, melhor. Pode vir mais. Pode Romeu Zema, Caiado, Ratinho Júnior. Quanto mais, melhor. Pode vir. Vai vindo, vai coisando. Porque, assim, é resultado de tudo isso. Eles não têm para onde correr. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. São traidores da pátria. E essa direita agora, sem vergonha, que não vale nada, ela vai ter que tomar uma decisão na vida dela. Ela vai continuar apoiando o golpismo, os fascistas? Vai continuar apoiando a traição à pátria? Ou vão tomar um posicionamento minimamente ético? Em defesa, inclusive, dos seus próprios interesses. Porque o baronato, a elite, está sendo prejudicada com esse tarifaço também. Então, assim, eu acho que tudo isso que está acontecendo tem um caráter pedagógico muito importante. De ser um divisor de águas, de mostrar quem é defensor da pátria e quem é traidor da pátria. E cada pessoa, a partir desse senso, vai decidir de que lado que vai ficar. Não quero dizer também que essas pessoas que estão acordando no bolsonarismo vão vir para o lado da esquerda ou do campo progressista, não. Mas vão, pelo menos, se afastar dos ratos, dos fascistas, dos golpistas, minimamente. E em muita situação vão se afastar também, porque também são ratos. E o barco está afundando e os ratos estão supitando. Também não tem muita esperança nesse campo, não. Entendeu? Não tem muito para onde correr, não. Então, assim, o caráter pedagógico mais importante é começar a saber, entender, enxergar quem é quem nesse tabuleiro. A gente está acompanhando com muita atenção esses personagens que estão atuando lá fora, principalmente o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Às vezes está junto também o Alan dos Santos, mas o Paulo Figueiredo e o Eduardo, as últimas declarações deles, inclusive no Metrópolis, dão ali conta de que o Eduardo vai romper com todo mundo, o Eduardo vai sair do PL e o Eduardo quer ser presidente. Pelo menos foi o que o Paulo Figueiredo deixou escapar na última fala dele no Metrópolis, que se o PL aceitar o Tarcísio, porque o Tarcísio largaria o Republicanos para se lançar candidato pelo PL,
aí o Eduardo, então, romperia com o Valdemar e romperia com o PL, porque ele quer ser o legado do pai. Eu lhe pergunto, passa realmente pela cabeça do Eduardo que ele consegue pisar no Brasil sem ter que dar justificativa nenhuma, sem ser preso, sem ser caçado, sem ser nada? É isso que o Eduardo pensa? Ele vai chegar no Brasil ou isso é cascata? Bom, antes mesmo de chegar nesse ponto, professor, como que ele vai voltar para o Brasil? Isso aqui é uma ditadura. Pois é, né? Não é? Interessante. Como que ele vai ser candidato à presidência da República? Isso aqui é uma ditadura. Que ele fica lá gritando aos quatro ventos nos Estados Unidos que aqui é uma ditadura, censura, não sei o que, não sei o que. Por aí a gente já vê a fragilidade do discurso factoide, que é só para manipular a gadaiada, tocar para lá, depois volta, vai e vem. Primeira situação. Segunda situação, Eduardo Bolsonaro acha que tudo que ele fez e que ele está fazendo vai ficar sem consequências? Tudo na nossa vida tem um antecedente e o consequente. E o que você planta, você colhe. Eduardo Bolsonaro será responsabilizado. A Polícia Federal acabou de indiciá-lo por crime de coação no curso do processo, obstrução de justiça, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e se Silas Malafaia foi indiciado, e se Paulo Figueiredo foi indiciado também, no bojo desse inquérito, vai ser organização criminosa também. E eu acredito que Paulo Gonet vai fazer a denúncia. Inclusive, Paulo Gonet tem que se manifestar. Semana que vem vence o prazo de Paulo Gonet se manifestar. Se denuncia, se arquiva ou se pede mais diligência. Eu acredito que ele não vai arquivar, que ele pode pedir até mais diligência. Pode. Ele pode analisar lá e entender que tem que ter uma busca e apreensão ali, tem que ter uma prova aqui e pode pedir mais diligência. Ou então ele vai denunciar de plano. E Eduardo Bolsonaro estará oficialmente sentado no banco dos réus a partir do recebimento dessa denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Então, Eduardo Bolsonaro, ele vive em outro planeta. Ele criou um mundo e uma bolha totalmente deslocada da realidade, negando a própria realidade. Ele será responsabilizado. E se ele pisar no território nacional, eu acredito que será decretada a prisão preventiva dele. Inclusive, eu tenho até uma teoria, professor. Opa. Do porquê que ainda não foi decretada a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, que está atacando a nossa soberania e atentando contra as nossas instituições democráticas. Eu acredito que o Supremo, junto com o PGR, está dando corda para ele. E ele está enrolando a corda no pescoço. Mas que se ele sair do território americano, como, por exemplo, eu vi no Metrópolis, até no Globo, dizendo que ele está organizando para logo depois do julgamento do pai dele, ele ir para a Europa. Se ele pisar no solo da Europa, de qualquer país da Europa, que são signatários da Interpol, ele vai perder a proteção de Donald Tranqueira, de Donald Trump. E esse vai ser o momento ideal para a decretação da prisão dele. Por quê? Hoje, o chefe da Interpol é um delegado da Polícia Federal. E, com certeza, eles vão cumprir a ordem de prisão e trazer Eduardo Bolsonaro para o Brasil. Então, talvez, nesse momento, não seja o momento mais adequado, ou estrategicamente falando, para se decretar a prisão de Eduardo Bolsonaro. Mas eu tenho essa perspectiva. Eles estão dando corda para ele, para que ver se ele volta para o Brasil, apesar que eu vou ser muito sincero com você. Ele não tem coragem, não. Ele não tem coragem de voltar para o Brasil, não. Ele tem reclamado muito que não pode ver o pai dele, então acho que logo vai poder ver, de repente, no mesmo ambiente, né? Na papuda. No mesmo ambiente. Agora, tem uma outra, eu tenho uma outra dúvida. Eu tenho uma outra dúvida. Hoje, 28 de agosto, completa exatamente um mês que o deputado Guilherme Boulos pediu à Polícia Federal a exoneração de Eduardo Bolsonaro, porque ele é escrivão da PF. O que está faltando para ele ser exonerado? Isso já não poderia ter sido feito? Eu sei que tem um PAD lá, tem um processo administrativo disciplinar correndo lá na Polícia Federal. E o PAD, ele demora um pouco mesmo, porque é um processo mesmo, aí eles nomeiam 3 servidores que vão fazer todo o processo, é ouvida a defesa, é ouvida a outra parte, então é um pouco burocrático mesmo esse processo administrativo disciplinar. Mas pelos abusos que ele cometera, notadamente em relação
a delegados da Polícia Federal, que ele xingou de tudo quanto é jeito, né? Desabonando os colegas de trabalho e tal. Eu acredito que logo, logo, se brincar ainda esse ano, deva sair o resultado desse PAD, desse processo administrativo disciplinar, que eu acredito que será a demissão a bem do serviço público, que é a maior sanção que existe dentro da administração pública, onde ele vai perder o cargo, vai perder o direito à aposentadoria, vai perder tudo, porque ele é escrivão da Polícia Federal, né? Eu acho que isso vai ocorrer, eu acho que se brincar, se tudo correr bem, se o processo não tiver arquivado ou suspenso por algum motivo, eu acredito que esse ano ainda nós teremos novidades para a demissão, para a decretação da demissão a bem do serviço público do Eduardo Bolsonaro. Viu? E interessante, viu, que depois dessa decisão do PAD, que ela não é uma decisão definitiva. O PAD pode decidir por isso, as 3 pessoas que devem ser delegados e agentes da Polícia Federal que compõem o PAD, eles decidem isso e orientam por isso, fazem um parecer nesse sentido. E vai para quem decidir? Vai para o ministro da Justiça junto com o presidente da República. É eles que decidem, ao final e ao cabo, se realmente será demitido ou não a bem do serviço público. E eu acredito que esse ano ainda a gente pode ter essa notícia, que ele vai perder o cargo dele de agente da Polícia Federal, exatamente por uma conduta indecorosa enquanto servidor público, atacando outros servidores públicos, inclusive acusando de crimes das quais ele não tinha e não tem nenhuma prova, né? Então, eu acho que isso é também uma das consequências que advirá para Eduardo Bolsonaro. Então, ele vai perder o cargo na polícia, ele vai perder o mandato de deputado e ele pode acabar futuramente perdendo também o apoio ou a guarda do Donald Trump. Não vai sobrar nada, né? E aí fala em ser presidente da República, chega a ser uma piada, né? Não, é aquilo que eu falei, eles vivem fora da realidade. Para ele ser presidente da República, só se tiver o golpe que eles estão falando ali, já dizendo que Donald Trump, que vai interferir no pleito eleitoral aqui em 2026, não sei de que forma, mas mesmo assim as instituições democráticas devem tomar todas as medidas para realmente fechar todas as brechas, mas só se tiver um golpe. Primeiro, para ele não estar preso e responsabilizado até lá. Porque é o seguinte, na minha percepção, uma coisa que eu acredito que ocorrerá também. Eu me nego a acreditar que ele terá a perda do mandato dele por falta. Eu me nego a acreditar nisso. Isso é um escárnio. Não obstante, isso tem acontecido com Chiquinho Brazão, né? Uma vergonha. Chiquinho Brazão preso, respondendo por um duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, teve a cassação do mandato, não por falta de decoro, mas por falta. Isso para mim foi um absurdo. Mas no caso do Eduardo Bananinha, eu acredito ainda que ele terá o mandato dele cassado. E pode ser que eu seja ingênua, mas eu quero acreditar nisso. Porque senão é muito descrédito por parte do Congresso Nacional, onde realmente a fala de que é o Congresso inimigo do povo, não obstante a gente saiba que tem muitos deputados e senadores que são gente boa, que trabalha realmente a bem do interesse público, na defesa da democracia, mas acaba passando essa sensação para o povo, que o Congresso não vale nada. Então eu acredito ainda que ele será cassado por falta de decoro e que terá como consequência a inelegibilidade dele. Estando inelegível, acabou. Não há que se falar em eleição ano que vem. Mas eu sei que eles falam, porque Bolsonaro fala ainda. E Bolsonaro está inelegível, e mesmo assim continua falando. Primeiro, acredito que é para manter os bolsonaristas e a extrema-direita engajada e bem alimentada. E segundo, é para vender o capital político dele. Na hora do vamos ver, ele escolhe um e vende o capital político dele, literalmente. Pode ser também essas as estratégias deles, da organização criminosa, que a gente sabe que gosta muito de dinheiro, além de poder. Então eu acredito, e me nego a acreditar, que Eduardo Bolsonaro não será cassado por falta de decoro, por quebra de decoro parlamentar, o que geraria a sua cassação nesses moldes, a sua inelegibilidade por 8 anos. Tirando qualquer conversa, né? Ontem teve a Subcomissão de Segurança Pública, que estava trabalhando em cima da questão da aplicação de direitos humanos aos presos do 8 de janeiro,
na Câmara, e foi ouvido no telão ali, por videoconferência, Eduardo Bolsonaro e Alan dos Santos participaram da subcomissão, e tinham parlamentares ali da direita que quando entrou o Eduardo Bolsonaro para falar, se referiam ao Eduardo Bolsonaro, o nosso amigo, o nosso herói da pátria, o nosso guerreiro, que saudade do amigo, do nosso irmão, isso tudo ali dentro. Num primeiro momento, quando a Câmara foi procurada, negou que fosse ouvir eles. Inclusive, saiu matéria no UOL dizendo que o Alan dos Santos não ia participar. E, no fim, acabou participando. Alan dos Santos e Eduardo Bolsonaro. Esse espaço dado para esses sujeitos, para esses dois, dentro do Congresso Nacional, faz parte do jogo, faz parte das liberdades democráticas, ou isso também não é bem visto, não teria o porquê de trazer alguém que está atacando a nação para ser ouvido na Câmara? Como é que tu vê isso? Eu vi, e eu vou dizer, um show de horrores. Aquilo ali, para mim, é dar palanquete para golpista e criminoso foragido. Tava lá Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Eduardo Bananinha, algumas outras pessoas condenadas pelo 8 de janeiro, o Eustáquio também é foragido. Então, assim, um show de horrores aquilo ali. Aquilo é inadmissível. Nós estamos num Estado democrático de direito, onde é ampla a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento, mas tudo tem que ter um mínimo de decoro. E se tem um lugar que tem que ter decoro, não obstante parece que não tem mais, é o Congresso Nacional. Por quê? Porque é um espelho da sociedade. E lá virou um show de horrores. Como que faz uma audiência dessa dando palco e palanquete com holofotes para foragido, para bandido, para golpista e para traidor da pátria? É um escárnio uma situação dessa. Mas você sabe o que me deixou feliz? Eu vi lá as visualizações. Antigamente, esse tipo de show de horrores tinha muitas visualizações, centenas de milhares de visualizações. E eu vi hoje, tinha 38 mil visualizações só. Então, assim, isso também denota aquilo que eu comentei com você no início da live. Tem muita gente que está acordando. Tem muita gente que é bolsonarista, mas que não está aceitando esse tipo de situação de sanções contra o Brasil. Não vou nem falar de sanções contra os ministros do Supremo, não. Isso aí eles até gostam. Mas sanções contra a economia brasileira, que vai gerar desemprego, vai afetar a economia, vai inclusive afetar um grupo de baronato, da própria elite a quem eles representam, a quem apoiou Bolsonaro para ser eleito em 2018, vão ser também, muitos vão ser atingidos com esse tarifaço. Então, assim, tudo isso denota o tiro no pé. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo que todos esses movimentos são importantes para que a gente perceba quem está junto. Quem que é bandido tanto quanto. Quem é traidor da pátria. E isso é muito importante nesse campo. Eu acho que o ponto mais importante de toda essa situação é a gente deixar claro quem é quem. Eu queria lhe perguntar se isso daqui que eu vou botar na tela agora entra dentro do que nós conhecemos por liberdade de expressão ou se há algum excesso aqui. Vamos lá. E vocês é da Polícia Federal? Vocês são os responsáveis por isso, por entrar nessa onda desse maluco do Alexandre de Moraes. Vocês vão se fuder. Se depender de mim, vocês, cachorrinhos da Polícia Federal, Fábio Schor, agentes, escrivães, eu vou atrás de vocês. Quem é que me garante que vocês não vazaram para esses criminosos entrarem na casa dos meus avós? Pessoas idosas. O filho da puta do Alexandre de Moraes. Eu acho que nem a minha internet aguentou o que ele falou no final, né? Mas enfim, vamos lá de novo que eu acho que vai dar agora. A conta congelou a conta da minha mulher. E vocês é da Polícia Federal? Vocês idosas. O filho da puta do Alexandre de Moraes congelou a minha conta, congelou a conta da minha mulher. E vocês é da Polícia Federal? É isso aí que eu queria lhe perguntar. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eduardo Bolsonaro, parece que ele já está até de tão desesperado, eu acho que ele já está até desequilibrado, sabe por quê? Porque ele já percebeu que todas essas tratativas com o governo estrangeiro, tentando atacar o governo Lula, tentando atacar o Supremo, coagir, intimidar o ministro do Supremo Tribunal Federal, notadamente Alexandre de Moraes, o tiro saiu pela culatra.
Eu tenho plenamente na minha cabeça que isso é muito claro para eles. Só que não tem como eles voltar mais. Não tem como mais. Quando você faz tanta merda, não tem como você voltar mais. É o caso dele. Ele atacar a Polícia Federal dessa forma, e não é a primeira vez, e é a instituição a qual ele faz parte. Ele é agente e escrivão da Polícia Federal. E tentar conectar o assalto que teve lá na casa dos avós, dizendo que o responsável é Alexandre de Moraes, é a Polícia Federal, pelo amor de Deus, isso é uma atitude de quem está desesperado e de quem acha que as pessoas não raciocinam mais. É claro que tem aquele povo mais isolado, extremista, que vai acreditar nisso porque eles querem acreditar. Porque eles encontraram representatividade, ressonância na fofoca, na mentira, na calúnia, na difamação, na injúria, no golpismo, na incitação ao crime. Mas qualquer pessoa razoavelmente sensata sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele precisa. Aí você viu que ele mistura as coisas, né? Aí ele jogou isso, aí de repente ele misturou. É porque as minhas contas e as contas da minha mulher estão bloqueadas, não sei o quê. Aí ele joga alguma coisa assim para ver se resta e se fica em pé alguma coisa do seu discurso factoide. Vou repetir, fica para uma extrema-direita a cada dia mais radicalizada e perigosa, só que também mais minguada e isolada. Porque o resto das pessoas estão entendendo. Por mais que não goste da esquerda, não seja progressista, não goste de Lula, não gosta do PT, está entendendo que já é demais. Que já estão passando de todos os limites possíveis e imagináveis do bom senso. Que agora, para mim, é ladeira abaixo. Porque não tem para onde correr e não tem como recuar mais. Eles vão ter que continuar com essa bandeira do radicalismo até o final, porque não dá para voltar. É o que resta para eles. Inclusive aqui no Brasil, com essa extrema-direita, digo novamente, perigosíssima, radicalizada, isolada, abandonada e a cada dia minguada. Não tem para onde correr mais. Tem que continuar esse desiderato até a papuda. Esperamos, oxalá que isso aconteça. Olha só, gente, nós estamos aqui com 2.000 pessoas, 2.100 pessoas, na verdade, ao vivo. Eu quero só dar uma parada para dizer para vocês que vocês podem mandar um superchat de R$175 e, em contrapartida, vocês podem escolher um dos meus 2 livros que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Ou o meu livro Ecos do Isolamento, as poesias que eu escrevi na pandemia. Aliás, Ecos do Isolamento agora dá até para dar para bolsonarista de presente, tá? Porque já o título já está ressignificado. E o meu livro Anti-Coach também, A Gênese do Caos, onde eu denuncio os coaches aí, todo esse pessoal que foi na onda do Pablo Marçal. Então ajudem o DCM para a gente bater a nossa meta, isso é fundamental. Andréa, dia 2 começa o julgamento. 5 dias depois, tem manifestação na Paulista, manifestação em todo o Brasil sendo convocada, o 7 de setembro. Esse início do julgamento, dia 2, pode conseguir, de alguma forma, inflar as ruas no dia 7 ou eles não conseguem mais inflar? Como é que tu percebe isso? Não conseguem mais. Pelo todo o contexto que eu já expliquei aqui agora, não consegue. Aí a gente tem que voltar um pouquinho, professor. Vamos lá. Eu nunca vou me esquecer. Dia 8 de fevereiro do ano passado, teve a Operação Tempus Veritatis. Foi quando, pela primeira vez, Bolsonaro e os seu grupo mais aliado foi colocado no centro e na cena da tentativa de golpe do 8 de janeiro. Teve a Operação Tempus Veritatis, Felipe Martins foi preso, Marcelo Câmara foi preso, a polícia foi em todos os endereços ligados a Bolsonaro, com buscas e apreensões e tal. Aí Bolsonaro correu no dia 12 de fevereiro, estava na Embaixada da Hungria. Estava lá, cabisbaixo, morrendo de medo de ser preso. Aí o que aconteceu? Silas Malafaia foi atrás de Bolsonaro. E falou, não, vamos para cima, não sei o quê, não sei o quê. Dia 25 de fevereiro teve uma manifestação na Paulista. Essa manifestação deu 185 mil pessoas. E concomitantemente a essa manifestação, eles continuaram fazendo mais manifestações. Só que uma com menos público do que a outra. Cada vez mais minguado. Aí o que eles fizeram? Recuaram.
Vamos parar um pouco com as manifestações. Pararam as manifestações. E agora voltaram. Teve 16 mil na penúltima manifestação. Teve essa outra aqui que deu quantos? 35? Por aí. Uns 35 mil. E agora tem mais essa manifestação. Eles não têm mais a capilaridade de alcançar as pessoas. E ainda dá essa quantidade de gente, sabe por quê? Por causa do fundamentalismo religioso. Onde muitas pessoas vão a essas manifestações que fala que é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, a favor da anistia, mas, na verdade, elas nem sabem o que elas estão fazendo ali. Elas foram levadas por líderes religiosos a partir de manipulação da fé, onde usa a boa-fé das pessoas, e muitas vezes essa pessoa tem uma fé tão bitolada que ela não tem uma capacidade crítica, uma capacidade de reflexão para entender a realidade do contexto, e vai lá e não sabe nem por que está indo lá. Está indo lá achando que vai adorar Jesus, que é um culto de adoração e tudo de Jesus, e chega lá, é um palanquete político mequetrefe de quinta categoria para tentar tirar bandido da cadeia, que no caso é Bolsonaro. E só por isso que ainda tem esse número, essa quantidade de pessoas. E eu acredito que será mais minguada. Porque, inclusive, no campo dos evangélicos, muitos estão acordando notadamente a partir da deflagração dos áudios, onde Silas Malafaia fala que nem criminoso miliciano do Rio de Janeiro. E eu sei de uma coisa, a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Não escandalize o seu irmão. E toda essa situação. E o pastor tem que ser exemplo. Na fala, na vestimenta, na postura e na vida. E ali Silas Malafaia mostrou que parece que ele não é nada disso. E muitos evangélicos estão acordando para a vida. Outros não. Outros estão acordando para a vida não é por causa da realidade, não. É porque está meio perigoso nesse momento. Aí dá uma recuada. Como, por exemplo, os governadores. Os governadores não foram na manifestação, hein? Aí o Silas Malafaia meteu o cacete neles. Em todos. Em todos. E o Carlos Bolsonaro chamou de rato, chamou de covarde, chamou de tudo quanto é tipo de coisa. O Eduardo Bolsonaro também estão metendo cacete. E aí, será que eles vão aparecer no dia 7 de setembro? É uma boa questão. Pois é, eu acredito que não. Mas tudo depende. Porque tem gente que não tem vergonha na cara. Tem gente que não tem vergonha na cara. E tem a galera dessa direita vagabunda que não tem vergonha na cara, não. Se fizer um complô, um conluio e prometer alguma coisa, daqui a pouco tá lá. De braços abertos, glória, aleluia, anistia e tal e coisa. Daqui a pouco tá um xingamento de novo, um contra o outro. É um povo que não tem vergonha na cara, que não tem palavra, que nem para político serve, porque político tem que ter postura e tem que ter posição. Eu sou assim, sou assim, sou assim. Essa é a minha postura. E ficar firme. Agora eles não. Eles dizem que são tiro, porrada e bomba, são xingados de ratos, de vagabundo, de sujos, de covardes, e estão lá. Ou será que não vão estar mais? Então, assim, eu acredito que eles não têm mais a capacidade de mobilização por causa de todo esse contexto. Muitos estão caindo em si, outros estão se afastando porque está ficando perigoso e vão esperar um momento mais oportuno para ver qual que é o lugar mais interessante para satisfação dos seus interesses particulares, em detrimento, inclusive, do interesse público. E outros do fundamentalismo religioso estão envergonhados dessa situação. E eu aproveito para dizer para a nossa comunidade que nós, mais uma vez, estaremos em loco com o repórter Fabrício Rinaldi na Paulista e comigo, como de costume, aqui em Copacabana. Então, que nós tenhamos força nessa cobertura, porque a gente vai em todas, e a última vez em Copacabana eu vi o maior fiasco de todos, né? De todos, porque não tinha Bolsonaro mais, e Malafaia optou pela Paulista, e não por Copacabana, ele que é do Rio, então teve um esvaziamento assim absurdo aqui em Copacabana, mas a gente vai lá verificar mais uma vez. André, quando a gente fala em evangélicos, a gente fala em Malafaia, mas a gente fala também em Michele Bolsonaro, e Michele Bolsonaro começa a aparecer agora nas pesquisas,
e começa a aparecer nas pesquisas já com, em relação a Tarcísio de Freitas, empatando ou até vencendo o Tarcísio de Freitas. As últimas notícias, que são aquelas notícias que aliados de Bolsonaro falam, a Bela Megali do Globo fica sabendo e publica. Então, a gente, segundo as fontes, as notícias dão conta de que agora Bolsonaro já pensa em Michele como candidata, como forma de preservar o legado, preservar o sobrenome e garantir o indulto a ele. Ele não confia mais nem no Tarcísio em vitória com indulto. Michele Bolsonaro é tida como aquela representante da chapa pura, que Malafaia pediu um tempo atrás, disse que tinha que ser uma chapa pura do bolsonarismo. Essa figura feminina, não feminista, evangélica, teria alguma condição de competir primeiro internamente com os outros candidatos do bolsonarismo e depois enfrentar um pleito eleitoral para o executivo? Olha, eu prevejo a seguinte situação: se ela não se juntar com a galera do centro e da direita, eu acredito que eles até aceitem ela se o cabeça de chapa for um deles. Eu até acredito que aceitem ela. Eu espero que ela não faça essa junção. Eu espero que saia uma chapa pura. Que saia uma chapa da direita. Ela e o Flávio na chapa. Hã? Ela e o Flávio na chapa. Ou talvez o Silas, se ele não estiver preso até lá, né? Exatamente. Uma chapa da direita, uma chapa da extrema-direita e a de Lula. Para mim, eu acho que seria o ideal. Porque ia rachar de tudo quanto é jeito. Uhum. Eu acho que seria bom. E eu não acredito que Bolsonaro vá confiar em alguém. Eu acho muito difícil ele confiar em alguém para colocar a Michele Bolsonaro. Entendeu? Para ela compor, por exemplo, um Tarcísio. Uhum. O Bolsonaro não confia no Tarcísio. E Bolsonaro também, ao mesmo tempo, ele não acredita muito na Michele. Essa é a minha percepção. Que ela vai ser capaz de articular e de manter alguma voz de mando perante o Tarcísio, entende? Uhum. E é complicado, porque eu acho que o que seria ideal para ele seria o Eduardo Bananinha. Mas Sim. ele mesmo está queimando já a sua possível candidatura. Agora, Michele vai ser uma moeda de troca de Bolsonaro. Se ele confiar em alguém, senão vai vir chapa pura. E o que seria ideal para nós, progressistas. Uma chapa pura do bolsonarismo e outra da direita contra o governo atual. Agora, o nosso grande problema também é o Senado da República, né? Eles têm como foco a maioria no Senado. E Bolsonaro tem também como foco aumentar o número de cargos na família, aumentar em importância na família. Ele já falou que quer Carlos Bolsonaro se lançando ao Senado, ele quer o Jair Renan se lançando a deputado federal, o Jair Renan, vereador de Balneário Camboriú, se lançando a deputado federal, a manutenção de Flávio como senador e tentar salvar a todo custo o mandato do Eduardo, para que ele aumente. Isso ele falou na última entrevista dele no Poder 360, né, para aumentar e manter o que ele tem, e a Michele, evidentemente, se lançar alguma coisa. Primeiramente se falava em Senado por Brasília. Interessante é que a entrevista dele no Poder 360, em momento algum, ele fala no povo brasileiro e no Brasil, ele fala na família dele, na preservação dos cargos da família dele. É uma milícia declarada falando. Isso também acaba ajudando a essa desconexão, essa diluição de alguns apoiadores. Esse pessoal enxerga isso, ó, o cara tá falando só nele, falando só na família dele. O cara que diz que é antissistema, né? Quer botar todo mundo blindado no sistema, como eles falam, né? E tal. Só uma coisinha de uma percepção que eu tenho também em relação a Michele. Uhum. Pode ser que no frigir dos ovos, a Michele também não aceite correr o risco de sair ali na chapa de a presidência e perder. E ela não abra mão, por exemplo, do Senado, onde ela tem mais chance de ganhar. E ela se auto-blindar. Independentemente daquilo que Bolsonaro está orientando, entendeu?
Porque a Michelle Bolsonaro não é boba, não. Michelle Bolsonaro tá fazendo campanha desde o ano passado, com esse PL mulher, viajando pelo Brasil todinho. Já tá fazendo campanha política desde o ano passado. Garante 8 anos de mandato, garante uma aposentadoria, é senadora da Isso, República. imunidade parlamentar, o principal, meu querido. Imunidade parlamentar, o escudo de proteção, e vai ficar bem na fita. O resto, que se lasque. Também eu não descarto essa possibilidade, não. Dessa configuração ocorrer, não. Outra pergunta foi o que você falou? Não, a questão se o Bolsonaro, com essas declarações, contribui para que o pessoal abra mão do bolsonarismo, que se desconecte do bolsonarismo. Assim, alguns, né? Alguns eu acredito que Jesus abra a luz, né? Traga a luz na mente, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, e isso ocorra, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para nós. O campo progressista tem que fazer campanha não só para Lula, mas para deputados e para senadores. Votar em gente progressista, gente de esquerda, gente que tem compromisso em atender os interesses da sociedade brasileira, do povo, o interesse público, em defesa da democracia. Porque se Lula também for reeleito, eu acredito que o será, e se tiver um Congresso Nacional pior do que o que tem hoje, Lula não consegue governar. Então, a campanha política desse ano, de 2026, tem que ser ampla, não só visando executivo, mas dando um suporte substantivo em relação aos candidatos e candidatas ao parlamento brasileiro, para que Lula tenha governabilidade. Porque se não for assim, vai ficar muito difícil. Uma última questão antes da gente ler os superchats. A gente tem acompanhado também nas falas do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, dessa gente toda, uma confiança muito grande deles no Trump e no que o Trump ainda fará em relação ao Brasil. Deixando de lado todo o viralatismo, todo o absurdo que envolve isso, a minha questão é o que pode mais vir? A gente corre, tu percebes que a gente corre realmente um risco diplomático com os Estados Unidos? O Eduardo chegou a dizer que em ganhando o Lula em 2026, o Trump não reconheceria a legitimidade da eleição, que romperia relações diplomáticas com o Brasil, que não seria pouca coisa. Isso é sonho da cabeça dessa gente? Ou a gente está também lidando com um maluco lá nos Estados Unidos que pode fazer esse tipo de coisa? Olha, Trump é imprevisível e está tendo umas posturas, sim, fascistas. Não é nem maluco, né? Aí a gente está ofendendo o maluco. Fascistas. Ele está demitindo pessoas que ele não pode demitir. Ele colocou a Guarda Nacional na cidade de Washington, né, na capital, e disse que vai colocar em outros locais. Tá revendo vistos de não sei quantos milhões de pessoas que têm o visto. Tá perseguindo trabalhadores como se fossem bandidos e prendendo. Então, Donald Trump enviou navios de guerra ali para intimidar a Venezuela. Então, assim, isso é tudo muito grave, é tudo muito sério. Principalmente o estado de inanição do povo americano, que até agora não percebeu o perigo que é Donald Trump. Então, Donald Trump, para mim, é um perigo hoje para o mundo. É um louco que está, na minha percepção, ele está trabalhando e instituindo daqui a pouco o golpe nos Estados Unidos e dando o golpe e estabelecendo a ditadura. Porque ele está agindo e flertando e, paulatinamente, ele vai avançando nas suas ações. Para quê? Para ver se cola. Para ver se normaliza aquilo que não é normal. E ele está avançando naquilo que ele quer. Então ele é um perigo, sim, inclusive para o Brasil. Donald Trump é um perigo, sim. E ainda bem que o Brasil, todo mundo sabe que o que está acontecendo entre Estados Unidos e Brasil não é culpa do Brasil, porque todo mundo conhece como nós somos. Nós somos de paz, nós somos de alegria, nós somos um povo que não gosta de briga, de guerra com ninguém. E de repente Donald Trump vem e quer mandar no nosso país, quer mandar na Suprema Corte, que se recuar, abre mão da nossa soberania.
E a gente sabe que não é para salvar Bolsonaro. Bolsonaro é apenas uma desculpa. É porque ele está interessado no país que é o berço da água potável no mundo. O Brasil é o primeiro colocado em água potável no mundo. O Brasil é o segundo colocado em quantidade de nióbio. Só perde para a China. O Brasil é o segundo colocado em terras raras, em minerais críticos. Só perde para a China também. O Brasil está crescendo de forma vertiginosa, associando o Mercosul com a União Europeia, os BRICS. Então, Donald Trump ele está preocupado com isso, em tornar a América Latina colônia dos Estados Unidos. E o grande empecilho é o Brasil, que é a maior soberania dentro da América Latina. E talvez, o meu medo é que talvez essa situação com a Venezuela ele queira usar de exemplo. Porque, assim, é inconcebível o cara mandar 3 navios de guerra, até aquele avião que fica invisível, que só para aquele avião passar, precisa de 5, 4 caças ao redor dele, para dizer que vai combater o narcotráfico na Venezuela? Não. A coisa é muito mais grave. E é interessante, uma coisa que eu observei. Sabe aquele último relatório que os Estados Unidos fez, falando do Brasil, que viola direitos humanos e tal? Eles colocaram no mesmo status as organizações criminosas no Brasil como grupo terrorista. E isso é muito grave. Por quê? Para os Estados Unidos, para a legislação dos Estados Unidos, o país que tiver grupo terrorista pode ser invadido pelos Estados Unidos e terá como desculpa o quê? Estamos combatendo o terrorismo. Então é tudo muito grave. E eu me preocupo, sim, com toda essa situação, por isso que eu digo, repito, é inconcebível que Eduardo Bolsonaro ainda não esteja cassado. É o mínimo que teria que ter ocorrido já, é a cassação de Eduardo Bolsonaro. Porque o que ele está fazendo é muito grave e pode colocar o Brasil em uma rota de perigo iminente com os Estados Unidos diante da loucura e do ditador que Donald Trump está se mostrando. Muito bem. Vamos ler os superchats agora aqui e depois a gente volta para as nossas últimas questões. Gente, vamos contribuindo com o Diário do Centro do Mundo, precisamos do apoio de vocês, tá? Vamos lá, 17h04, Catarina Delgado, ingresso pago daqui de Brasília, um abraço e força em Brasília aí, minha cara, tá? Zélia Dantas Araújo Correia, boa tarde, professor Viaro, obrigado. Estrela Vi, boa tarde, professor Viaro, boa tarde, DCMers, obrigado, Estrela Vi. Sandra Bueno, Banco Genial Quest, envolvidos na maracutaia, pois então, né? Valéria, mandando aqui a contribuição também, muito obrigado. Fátima XB, meu pingo, prof. Vamos pingar que nem a Fátima, gente. Vamos pingar que nem a Fátima. Lúcia Sena, mandando aqui a contribuição dela em euros, muito obrigado. Neide Ponzoni dos Santos também mandou a contribuição. Reginaldo Fulir Farinhaí, eu entendi o que tu quis dizer, porque nós estávamos falando do Nicolas Ferreira, Farinha, eu já sei onde é que tu quer chegar, meu cara, eu não vou me complicar desse jeito aqui. Tiago Andrade, muito obrigado pela contribuição. Nosso querido Paulo do Visão Caleidoscópia, salve Viário e Andréia, se Bolsonaro chora, eu rio. Pois é, o Bolsonaro tá chorando na foto. Kátia Regina Andréa, maravilhosa, bota. E a Kátia Regina, obrigado pela contribuição. Luzia Lira, que sotaque bonito dessa moça, sou. Olha aí o elogio para o sotaque. Ana Lúcia Melo, fala aí do Bananinha falando para a comissão na Câmara e xingando Alexandre de Moraes. Quem permitiu essa aberração? Já comentamos aqui, inclusive, né, dessa aberração. O Paulo veio de novo aqui da Visão Caleidoscópia. Viário, o que aconteceu ontem foi um dos maiores conluios contra o Brasil que já vimos. Todos esses deputados precisam ser interpelados judicialmente. Falando da comissão, o Paulo, que é advogado também. Valéria, Andréia se faz entender em todo o tempo, que dom para conversar conosco, que talento, parabéns, aí o pessoal elogiando Andréia. Cida Silva mandou aqui um super sticker. Georgia Trota, ingresso para assistir a ótima e combativa Andréia Gonçalves, obrigado Georgia. Georgia Trota mandou também aqui um membro pra gente. Márcia Cruz, Micheque ouviu Bolsonaro ladrão em templo, procurem.
Opa, é algum corte? Eu vou procurar sim. Vou ver qual foi a reação dela. Afonso Cardoso e por último aqui a Maria Rosa Silva, que mandou super sticker também. Obrigado, gente, até aqui, mas continue contribuindo com o Diário do Centro do Mundo. André, eu tenho, quem me acompanha aqui, me conhece, sabe, eu tenho pelo Malafaia um sentimento de que ele é o meu malvado favorito. Eu acompanho o Malafaia há mais ou menos uns 18 anos. Eu sou aquele cara que executo na esquerda o trabalho difícil de ler Olavo, ser aluno do Olavo, ver cultos do Malafaia. Minha vida é essa. Eu sou o cara, eu sou ateu e li a Bíblia, então meu negócio é esse. Que atrás da minha biblioteca ali tem só Luiz Felipe Pondé, tudo lido e anotado e apontado. Meu trabalho é esse, mas eu também tenho uma estante de ansiolíticos aqui, porque sem isso eu não conseguiria. Mas o meu trabalho é esse. Então o Malafaia é o meu malvado favorito. Eu espero por muito tempo o que está acontecendo com o Malafaia. Nunca me senti tão feliz como ultimamente, porque eu venho gritando e por muito tempo ninguém me ouviu. E a comunidade sabe que eu não estou aqui puxando para o meu lado, porque eles me acompanham e sabem que eu faço isso. Fui achincalhado, disseram que eu estava dando importância para quem não tem importância, enfim, isso eu faço há muito tempo. Mas agora eu tenho uma dúvida que transcende o Malafaia. Um dos grandes calcanhares de Aquiles das nossas campanhas é o voto dos evangélicos. Esse é um grande problema. Tentamos dialogar, não conseguimos dialogar. Num determinado momento vazou uma fake news de que o Lula não queria mais falar com os evangélicos. Agora a Janja está muito próxima das mulheres evangélicas, participando muito disso. Tu acha que a gente pode ter, depois do que está acontecendo com o Malafaia, algum ganho de espaço, um encurtamento de distância em relação aos evangélicos, pelo menos os evangélicos que se sentem ou sentiam representados pelo Malafaia, que ele está longe de ser unanimidade? O voto dos evangélicos vai ser mais uma vez um problema em 26? Olha, eu acredito que muitos evangélicos que votaram em Bolsonaro não votam mais em Bolsonaro e nem quem represente Bolsonaro. Acredito que muitos. Eu tenho na minha família mesmo pessoas que dizem que votaram em Bolsonaro, mas que não eram bolsonaristas. Votaram em Bolsonaro porque Bolsonaro dizia que era de Deus, pátria, família, e essas pessoas acreditaram nisso, mas que perceberam, com o passar do tempo, que a vida de Bolsonaro não tinha nada de Cristo, nada do Evangelho. Então eu acredito sim, eu acredito que muitos evangélicos estão acordando e percebendo que o que existe é uma manipulação de mercenários da fé, que por interesses escusos usam da religião, usam da Bíblia, usam de Cristo para interesses escusos, a partir da manipulação de massas evangélicas. E esse movimento, para mim, está ficando claro para grande parte dos evangélicos. Não quer dizer, viu, professor, que essas pessoas vão votar na esquerda. Uhum. Eu ainda acredito que uma certa parte desses vão continuar votando na direita. Não em Bolsonaro, mas na direita. Exatamente por causa de vários factoides que se criam em cima da esquerda, que são muitas mentiras, muita fake news, que esquerda não gosta de Cristo, que esquerda não gosta de religião, que esquerda vai fechar a igreja, vai perseguir pastor, é a favor do aborto, de assassinar bebê, a mamadeira de piroca, toda aquela situação que a gente viu. Mas um evangélico, para acreditar em tudo isso, ele tem uma capacidade cognitiva limitada ou ele não tem acesso a informações de verdade. Então, o que pode minimizar tudo isso? Educação. O trabalho que você faz aqui, por exemplo, informando, comunicando, esclarecendo. Agora, tem um outro campo evangélico que está indo para o campo da esquerda. Aquele lado de atender os mais pobres. Uhum. Isso é o esquerdo. Vende tudo que tem e me siga, como Jesus disse. Se tinha um cara que era comunista, era Jesus. Uhum. Então, assim, o que eu acho importante é
não perder a essência do que se é. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que é de esquerda, a pessoa que é progressista, ela não pode baixar demais, seja para quem for. Ela tem que ficar fiel àquilo que ela acredita. E se a pessoa quiser votar, vote. Se não quiser, vai se lascar. Uhum. Porque ficar também, sabe? BBB, não. Até porque, por exemplo, a bancada evangélica da Câmara de Deputados Federais. É cada balbúrdia, cada situação, como, por exemplo, a PEC da impunidade, como, por exemplo, a resolução que suspendeu a ação penal contra os 34 denunciados por Paulo Gonet pela tentativa de golpe entre Bolsonaro e tudo. São situações absurdas. E que a bancada evangélica estava ali votando junto. Junto com os bolsonaristas e tudo. E não era por falta de conhecimento, eles sabiam do absurdo. Mas é porque existiam interesses escusos. Então, eles usam do título de evangélico, na verdade, é para manipular, para enganar e alcançar os seus interesses particulares, com negociatas e outras situações. Agora, quando não é a pauta evangélica propriamente dita utilizada pela bancada evangélica em relação ao povo evangélico, é uma exploração que essa bancada faz do tema Israel-Palestina. Pela aproximação de parte dos evangélicos com Israel, isso a gente já tratou aqui diversas vezes, de um erro de análise teológica que acabou juntando evangélicos com judeus, e em relação às falas do presidente Lula, que tem se posicionado muito claramente, chamando de genocídio e de tudo mais. Essa questão, ela pode também trazer problemas na eleição. Eu queria, na verdade, lhe ouvir sobre a posição do Lula sobre a questão de Israel e todos os problemas diplomáticos que estão acontecendo sobre isso, porque esse é um ponto importante quando se fala em frente parlamentar evangélica, que eles são irredutíveis em relação a isso. Olha, Lula está tendo a posição que qualquer pessoa minimamente racional teria, independentemente, inclusive, de ser de direita ou de esquerda. O que Benjamin Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza é um genocídio a céu aberto, televisionado, e ninguém faz nada. Pelo contrário, quem poderia fazer, por exemplo, Donald Trump, está apoiando. E Lula está certo. Porque Cristo, um dos mandamentos com a nova aliança foi o quê? Amar a Deus de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. E o que eles estão fazendo ali é um genocídio. A bala, a bomba e a fome, principalmente de crianças e mulheres. Isso não pode ser visto com normalidade. Lula está corretíssimo. E talvez tenha-se um preço a se pagar. É aquilo que eu falei, a gente não pode baixar. Porque eu sei, parte dos evangélicos acreditam que Israel, os judeus, é o povo escolhido de Deus. Na velha aliança, e que isso, de certa forma, continuou com Jesus Cristo, e que é um povo escolhido, é um povo, assim, abençoado, e tal coisa. Então, tem a bandeira de Israel, junto com a bandeira da comunidade evangélica, e toda aquela situação, que é, como você disse, uma leitura errada do texto bíblico. Mas isso é uma realidade, fática e prática dentro das igrejas, e que Lula não pode se sucumbir a isso por causa de voto. Muito bem. Não pode. Não é? Muito. Porque Excelente. não seria nem cristão. Excelente, excelente. Lia Lopes Silva, Andréa Gonçalves nos brindando com a sua inteligência. Muito bem-vinda. Luiz Vanderlei, Andréa, sou seu fã. Malafaia é um câncer. Lucinda Gregório mandando aqui também uma contribuição. A Manhinha, parabéns, Andréa, sua lucidez facilita a compreensão dos fatos sem utilizar um palavreado tão rebuscado que dificulta uma leitura leve da realidade. Foram esses superchats. Eu encaminho aqui a última pergunta para a nossa convidada a respeito, Andréa, do Bolsonaro em si. A notícia de hoje é que o Bolsonaro recebeu a presença do coronel Ricardo Melo Araújo, vice-prefeito de São Paulo, a visita autorizada pelo Alexandre de Moraes, e nessa visita, então, o Ricardo Melo disse que o Bolsonaro passou como um bom velhinho sentado no sofá, contando toda a sua trajetória, desde o quartel até a injusta prisão,
e que ao longo desta conversa se emocionou várias vezes, chorou várias vezes, soluçou, mas não por causa do choro, porque ele está com crise de soluço, e disse diversas vezes aos prantos que minha vida acabou, minha vida acabou, minha vida acabou. Pelo visto, essas visitas também são utilizadas para criar algum tipo de comoção, trazendo os relatos do que permeou a conversa dentro da visita. E a última frase dele foi: minha vida acabou porque já estou com 70 anos. 70 anos, 43 anos, né, que foi pedido com todos os agravantes. Se conseguir só metade disso, que eu acredito que não vai ser só metade, a vida acabou realmente. Qual é a tua expectativa, Andréia, depois das últimas informações que já estão falando em cela especial na Papuda e não uma cela de Estado Maior num quartel ou uma cela especial dentro da PF? Há alguma possibilidade do Bolsonaro conseguir de maneira absurda a manutenção da prisão domiciliar? Queria te ouvir sobre esse formato de prisão, o que tu aguarda, o que tu espera? Primeiro, o coronel só esqueceu de dizer qual foi o real motivo que o levou lá a visitar Bolsonaro, né? E com certeza não foi falar que ele tá um coitadozinho, um velhinho perseguido, que acabou a vida dele e tal e coisa, né? Com certeza ele foi lá pedir apoio, né? Para o Senado ou para a Câmara de Deputados Federais. Porque o Valdemar Costa Neto também, não sei se foi hoje ou vai amanhã. Para consolidar ali apoio. Onde nós vamos botar Carlos Bolsonaro, o que nós vamos fazer sem Eduardo Bolsonaro, quem que nós vamos apoiar e tal e coisa. Essa parte ele esqueceu de falar, que é o joguete político ali, né? Mas aí precisa tentar vender essa ideia de pobre, coitado, lascado, perseguido pela ditadura comunista de Alexandre de Moraes, fazer aquela cara de Madalena arrependida, como se nunca tivesse feito nada no verão passado. Ah, por favor, né? Agora, em relação à prisão, nós tivemos notícias que Alexandre de Moraes já mandou organizar uma cela na Papuda, né? E eu acho que é o mais adequado, porque Bolsonaro é muito perigoso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais chega o dia do julgamento de Bolsonaro, mais aqueles policiais que fazem ali o monitoramento da casa de Bolsonaro em prisão domiciliar, eles têm que ficar atentos, aqueles policiais. Bolsonaro, os bolsonaristas e a extrema-direita é capaz de tudo para pegar Bolsonaro ali à força, ocorrer um confronto para levar Bolsonaro para a embaixada dos Estados Unidos, que pode ter matado 10. Se entrou dentro da embaixada, ninguém pega. Eu estou fazendo esse alerta no meu canal. A extrema-direita é perigosa. E esses policiais têm que estar atentos ali. Bom, feito isso, infelizmente, Bolsonaro pode vender aquela ideia, né, de doente, não sei o quê, e pode ir sim para uma prisão domiciliar. Pode. A depender da situação de saúde dele, ele pode ficar, sim, em prisão domiciliar depois da condenação. É uma realidade. Direto ou passa pela Papuda antes? Na minha percepção, até por um caráter pedagógico e por uma sensação de justiça para o povo, com o povo, dentro da sociedade, ele tem que ir para a Papuda primeiro. Depois que ficar tipo aquele que era tiro, porrada e bomba. Roberto Jefferson? Isso. Tipo esse aí. Aí depois, quando realmente aí vai para casa dele. Mas ele tem, por um caráter pedagógico e até para servir de lição e de exemplo para outros golpistas e projetos mequetrefes de ditadorzinho, de meia pataca, tipo Bolsonaro, não tentar se alvorar novamente. Mas desculpa, só mais uma pergunta. Tu acha que é possível que os Estados Unidos façam isso? De levar ele para a embaixada? Não os Estados Unidos em si, mas aliados de Bolsonaro. Tá, mas com a permissão dos Estados Unidos de receber ele na embaixada? Sim, com certeza. Acredito, sim. Seria uma fuga cinematográfica, né? Hollywoodiana. E gravíssima, perigosa e violenta. Com helicópteros, com tudo que tem direito para evitar. Eu não duvido. A extrema-direita, sabe qual é o grande problema da gente? É que a gente subestimou desde o início a extrema-direita. Sim. Aí subestimou e virou esse monstro que é hoje. E vou repetir, estão ficando a cada dia minguados, só que mais radicalizados e perigosos. E eu temo por essa situação. Quanto mais chega perto do dia do julgamento, mais grave fica essa situação. E não podemos subestimá-los.
são perigosos. E eu não duvido. André, para finalizar, eu tenho aqui superchats da direita, eu me obrigo a ler quando eles pagam, né? Então, eles pagaram, então o perfil Ordem Libertadora Nacional colocou aqui 2 superchats. Primeiro ele coloca: Lula apoia o genocida Putin, e depois ele complementa dizendo: já se discute a cela antes do julgamento, falsos democratas, o processo do Lula por muito menos foi anulado. Esse povo, eles são tão enfadonhos, né, que eles são tão repetitivos. O Lula, ele conversa com qualquer presidente. Ele é um estadista. Se tiver negócios para trazer coisas boas para o país, ele senta com todo mundo, com Xi Jinping, com Putin, com Vladimir, até com Trump. Trump que não quer receber Lula, não quer conversar, não quer dialogar. Mas Lula nunca esteve fechado. E é assim que funciona, o estadista é assim, tem que conversar com todo mundo e buscar aquilo que é melhor para a nossa soberania, para o nosso país. Agora, você vir falar o processo de Lula foi anulado tudo. Eu quero saber quando Sérgio Moro e Deltan Dallagnol serão responsabilizados pelos crimes que eles cometeram ali na Lava Jato. Tudo caiu, processo viciado, provas forjadas, delações sob pressão, sob tortura. Ah, não, vocês ficam repetindo a mesma coisa, supera, perdeu. E tudo isso está acontecendo é porque Bolsonaro perdeu as eleições e até hoje não superou, porque a extrema-direita não sabe conviver com a democracia. E democracia é isso, uma hora ganha, uma hora perde, por isso que tem a temporalidade do poder. Você perdeu, você pode tentar de novo, só que eles não aceitam isso. Aliás, aceitam. Quando ganharam, a maior bancada de deputados federais, acho que da história do Brasil. 99 deputados federais foram eleitos o ano passado. Aí tá tudo bem. Código-fonte, parabéns. Sistema eleitoral, Alexandre de Moraes, parabéns. Urnas eletrônicas, obrigado. Mas quando perderam para presidente, código-fonte, fraude, Lula não sobe a rampa. Tenha santa paciência. É um povo que tem que fazer psicanálise, análise, terapia para ver se supera. Anda para frente, não fica andando para trás, não. Exatamente. Eu peço perdão para todo mundo, mas é que ele pagou, ele mandou um monte gratuito e depois ele pegou e pagou. Então, se pagou, mas pode pagar mais, paga mais que a gente lê, não tem problema. André.